Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A evolução dos estudos sobre os benefícios de tratamentos com os medicamentos formulados à base de canabidiol e a prescrição destes produtos estão numa tendência crescente, justamente pela boa resposta de pacientes, em especial no tratamento de dores crônicas ou doenças como câncer, Parkinson, autismo e Alzheimer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde 2016, já aprovou 25 produtos nacionais com essa substância, além de autorizar o uso de outros 450 importados. Só que esses medicamentos, por terem sua produção autorizada em sua maioria apenas no exterior, porque não há regulamentação para o cultivo da planta no país, têm um custo muito elevado, tornando-se proibitivo para milhares de pacientes. Eu sou William França e é sobre o projeto que cria a Política Nacional de Fornecimento Gratuito de Medicamentos formulados à base do canabidiol, que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Ricardo Aires, que representa o estado do Tocantins pelo Republicanos. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, boa tarde. Para mim é um prazer poder participar desse debate importante, desse tema que diz respeito à saúde pública e também à democratização de acesso a esse medicamento que se tornou relevante para a utilização e tratamento de grandes males que acometem a nossa população. A sua ideia é que as pessoas que tenham essas doenças crônicas ou dores e doenças recorrentes possam buscar esse medicamento de forma gratuita no SUS, é isso? Nós queremos incluir o canabidiol e seus derivados como medicamento fornecido gratuitamente pelo SUS. Hoje a gente sabe do alto custo que faz com que grande parte da população não tenha acesso a esse medicamento. A eficiência já se mostra comprovada no tratamento de várias doenças e, infelizmente, o custo vem impedindo que essas pessoas possam fazer o seu tratamento de maneira adequada. O meu projeto, para além, claro, de respeitando as matérias que estão tramitando nessa casa, que tratam inclusive da utilização e do tratamento medicinal da cannabis, quer fazer com que haja o patrocínio público desse medicamento para que ele chegue às pessoas que mais precisam de atenção do poder público e que infelizmente não estão tendo esse acesso. Claro que, de outro lado, isso incentiva a produção local, isso pressiona para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos de controle, desmistificando e deixando de lado um pouco do romantismo com relação à utilização dessa substância, possa também fazer com que haja uma produção maior em larga escala, diminuindo os custos também da disponibilização, inclusive no mercado particular. Eu trouxe aí no começo aqueles números, a gente produz muito pouco, né? Não chega a 5% do volume de medicamentos da produção, sem contar que a boa parte, mesmo a produção local é muito pequena, a boa parte é importada, né? Então os preços dos medicamentos se tornam muito altos para os usuários. Muito embora a Anvisa tenha em 2016 liberado a comercialização, a verdade é que falta regramento específico que possa fazer com que haja uma produção local. Nós tivemos uma experiência inicial na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foi autorizado o plantio para fins medicinais de estudos que possam contribuir para a liberação e a utilização desse medicamento, mas na prática isso não aconteceu. Nós já tivemos boas iniciativas, como por exemplo no estado de São Paulo, em que foi incluído no rol de medicamentos oferecidos pelo estado o canabidiol, mas Essa é uma lei recente. Uma lei recente, foi o nosso governador Tarcísio, inclusive do meu partido, que sancionou essa lei que vai democratizar o acesso a esse medicamento. Só que a União Federal, que tem a prerrogativa de legislar sobre essa matéria, precisa fazer isso de maneira definitiva. E acho que deva fazer da melhor forma, garantindo o acesso à população, incluindo o canabidiol no rol de medicamentos oferecidos pelo SUS. Porque aí a gente vai dissipar todo tipo de discriminação com relação a esse produto, a gente vai deixar de lado todo o romantismo com relação ao uso recreativo dele, que poderia se redundar em função do uso medicinal,
que são as propostas que estão tramitando na casa, fazendo com que a gente possa atender realmente a população que mais precisa desse atendimento. Eu fiz uma rápida pesquisa e identifiquei que, em média, o preço dos remédios que tem canabidiol como base partem de R$ 380, mas podem chegar a R$ 2.200. Isso para uma caixinha, um conjunto, né? E as pessoas que precisam disso tomam vários e recorrentemente, né? A maioria dos pacientes que precisam, e claro, o projeto de lei cria algum tipo de regramento que vai fazer com que haja necessidade de uma prescrição por um médico. É claro que deve existir um controle mais efetivo desse receituário, bem como um laudo que possa atestar aquela doença que deva ser tratada. Mas a maioria desses pacientes sofrem de doenças crônicas, em que se precisa do medicamento ao longo do tempo, de forma que esse valor realmente fica muito distante da nossa realidade. E, por outro lado, é importante a gente observar que existe um mercado paralelo que sobrevive distante das nossas agências reguladoras, que podem inclusive impor um produto de péssima qualidade que possa causar prejuízo ao tratamento daquelas pessoas, ou às vezes até um mal maior poderá advir em função dessa situação. Então a gente precisa desmistificar esse problema. Nós precisamos desmistificar o uso do canabidiol e incluí-la no rol de medicamentos do SUS, com o patrocínio público disso, vai dar conforto às pessoas que dele precisam e, muito mais do que isso, vai impedir que haja uma atuação no mercado paralelo em prejuízo do nosso país e também das pessoas que fazem o uso desse tipo de medicamento. Eu estava vendo também, me aprofundando um pouco do assunto para a gente conversar aqui, que uma das questões que também está trazendo uma luz a esse assunto foi as doenças causadas doenças mentais ou psíquicas causadas, sobretudo, no período pós-pandemia, depressão, ansiedade, distúrbio do sono, e que isso também tem levado mais pessoas a buscarem esse tratamento. Tanto que está mudando o perfil de consumo, né? São pessoas hoje, antes, no início, quando o senhor falou em 2016, eram crianças que consumiam a maior parte desses remédios e hoje já estão indo para adultos e adultos com mais de 60, que são os usuários mais recorrentes de remédios assim. Isso tudo porque tem se verificado a abrangência e a boa atuação desse remédio nesses tratamentos mentais e psíquicos também, né? A verdade é que nós precisamos avançar nas pesquisas para que a gente possa constatar, para além daquilo que a gente conheça, para além daquilo que a gente conhece, o uso do canabidiol como substância que possa inclusive atuar, como já vem acontecendo, nesses desequilíbrios mentais, psicossociais, advindos principalmente da pandemia. A pandemia adoeceu muita gente. Muita gente perdeu seus parentes, muita gente passou pelo medo de não conhecer aquilo que se depois mostrou mais frágil e veio logo a vacina. E essas pessoas que geralmente passam por esse tipo de situação veem também no canabidiol, com a recomendação médica, uma alternativa para passarem por essa fase, por esse momento pela qual estão acometidas desses problemas de ordem psicossocial. Então a gente precisa liberar a utilização, incluindo ele no rol de medicamentos do SUS. A gente precisa fazer com que haja um incentivo para que as nossas universidades pesquisem com mais profundidade para a gente descobrir outras utilizações para esse tipo de medicamento, para além daquilo que já está estabelecido e conhecido, como, por exemplo, Alzheimer, e você falou aqui agora há pouco também do autismo, que se mostra bastante utilizado, e assim certamente a gente vai diminuindo o preço dele, pressionando também o mercado privado para que possa oferecer um produto de qualidade e a gente impedindo que haja aí uma atuação no mercado negro, no mercado paralelo. O senhor, deputado, está estreando aqui conosco aqui na Câmara dos Deputados, é um dos seus primeiros projetos. Qual é a tramitação que o senhor enxerga nisso? É possível esse projeto andar?
rapidamente? Eu tenho conversado já com alguns líderes partidários, existem várias iniciativas nesse sentido. Recentemente, uma comissão especial, inclusive, aprovou o uso medicinal da cannabis de maneira terminativa. Isso pode chegar até o plenário da Câmara Federal. É claro que a minha matéria é diferente disso e, para além disso, deseja que esse medicamento seja disponibilizado gratuitamente pelo SUS. É um avanço em relação às matérias que já estão tramitando. A minha expectativa é que a gente possa mobilizar os líderes no sentido de quando essa matéria chegar à apreciação da Câmara, no plenário, a gente já possa estar com ela madura para aprovar o uso medicinal, para que as pesquisas avancem, e a gente espera que as universidades cumpram esse papel, e ao mesmo tempo a gente vai incentivar a utilização do canabidiol, colocando ele no rol de medicamentos para a distribuição gratuita para a população que dele precisa. Então a gente acredita que esse ano a gente vai ter uma boa novidade sobre o tema. Muito bem. Desejo boa sorte e agradeço a sua participação aqui no Palavra Aberta, deputado, e esperamos que o senhor traga boas notícias em breve. A gente que agradece a oportunidade e um abraço a todos. Tá. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 481 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.